Boa noite a todas e a todos. Então, agora na nova sala, já resolvido o nosso pequeno incidente, vamos dar continuidade à nossa disciplina de hoje. Vou fazer aqui o compartilhamento de tela, só um minutinho. Pronto. Creio que vocês já estejam visualizando, né? Hoje eu quero adentrar com vocês no último tópico da nossa disciplina de Processo Penal 1. Eu vejo que nós estamos aqui com um quórum um pouco menor. Isso é normal, em virtude aí do final do semestre, mas vamos tocando aqui a nossa disciplina da mesma maneira, sem qualquer problema. Hoje nós vamos falar sobre a sentença penal, e eu sei que essa não é uma temática nova para vocês, afinal de contas, muitos aspectos da sentença penal já foram trabalhados com vocês pelo professor ou professora de Direito Penal, no momento oportuno, até porque a sentença penal, aspectos dela, são trabalhados não apenas no Código de Processo Penal, eles aparecem intensamente também no Código Penal brasileiro, na medida em que a matéria do Código Penal, por exemplo, a fixação da pena e a dosimetria da pena. Aqueles aspectos, portanto, eles são trabalhados em direito penal material. Então, os artigos 59 e 68, eles são aspectos importantíssimos de uma sentença penal e que são trabalhados em direito penal material e que agora devem ser incorporados nesse momento. Claro que nós não vamos aqui fazer uma repetição, não é essa a intenção. A intenção não é repetir os aspectos já trabalhados em direito penal. Nós vamos, sim, recuperá-los para que vocês agora possam visualizar no Código de Processo Penal os aspectos que ainda não foram devidamente trabalhados, ok? Então, falando de uma sentença penal no seu aspecto processual, né, aquilo que diz respeito ao Código de Processo Penal, nós vamos começar aqui com uma definição, que eu acho uma definição muito simples, mas muito precisa, que é a do Vicente Greco Filho, né, que não enfeita, sem enfeitar, ele nos dá essa definição de que a sentença é o ato do juiz que resolve a lide, aplicando a lei ao caso concreto. Vejam, uma definição muito simples, muito sucinta, né, mas que tem aí a qualidade de delimitar muito bem o sentido de uma sentença. Seja numa situação civil, seja numa situação criminal, nós temos uma lide, nós temos um conflito, nós temos uma situação conflituosa que precisa ser resolvida, que precisa ser decidida. E o magistrado, ele resolve essa lide, entendida a lide como conflito jurídico, né? Nem sempre o conflito ele consegue ser resolvido no mundo dos fatos, né? Mas no mundo jurídico, o juiz ele cria uma solução para aquele litígio jurídico, aplicando a lei ao caso concreto. No caso do direito processual penal, naturalmente, ele chega a uma sentença ou condenatória ou absolutória, visto que esses são os dois provimentos jurisdicionais que nós conhecemos aqui. No processo civil, existe uma quantidade bem maior de provimentos, né? Vocês conhecem o provimento declaratório, conhecem o provimento constitutivo, desconstitutivo, condenatório, mandamental, ou seja, nós vamos encontrar múltiplas naturezas de provimentos jurisdicionais. Não que esses provimentos não apareçam aqui, eu vou demonstrar isso, mas aparecem implícitos numa sentença condenatória, por exemplo. Tá? Isso aí ficará mais claro para vocês conforme eu avance aqui na nossa fala. Bom, em relação à instância prolatora, né, e aí falando aqui de instâncias, não de entrâncias, né, de instâncias, nós vamos dizer, portanto, que a sentença é o ato jurisdicional prolatado pelo juiz monocrático, aquele juiz que atua em primeiro grau de jurisdição, e o acórdão, o ato jurisdicional prolatado pelo órgão colegiado, né, a segunda instância, ou até mesmo os tribunais superiores. Né? Nós estamos falando aqui de um órgão colegiado que atua como na função de uma instância revisora
né, de sentenças proferidas por magistrados de primeiro grau de jurisdição. No Brasil, embora nós não temos aí a figura, né, pelo menos na justiça comum, nós não temos essa figura do juiz de primeiro grau colegiado, como acontece em algumas nações, como a Itália. Uma situação muito interessante, que eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar num artigo meu, não é? Precisamos falar sobre a identidade física do juiz, que é uma modalidade muito interessante, onde existe um juiz incumbido de instruir a causa, né, de recolher as provas, mas quem profere a sentença ao final é uma junta de juízes de primeiro grau de jurisdição que avaliam o caso concreto, como acontece nos tribunais, como relator, não é? Mas 3 juízes acabam decidindo em colegiado. Uma figura que, embora não seja da nossa tradição jurídica, é muito interessante, porque insere uma quebra, não é? Uma quebra na continuidade entre a instrução probatória e a decisão, o que fortalece aí, sem sombra de dúvida, os laços do processo acusatório e dificulta também os vieses cognitivos que acontecem de uma maneira muito forte nos processos inquisitoriais, né, marcados pela inquisitorialidade. Então, um procedimento muito interessante que há que se pensar, né, para uma futura alteração da lei processual penal. Okay? Bom, não vou falar nenhuma novidade aqui, vou apenas recuperar um aspecto que vocês já conhecem, né? Afinal de contas, já fizeram teoria do processo, já fizeram processo civil e sabem que nós designamos, né, na teoria do processo, as decisões, as sentenças, em definitivas e terminativas, né? Entendidas aquelas definitivas que julgam o mérito da causa e as terminativas, aquelas que terminam o processo sem julgamento do mérito. Essa é uma terminologia já muito conhecida de vocês. Acontece que essa terminologia, ela não é a terminologia que foi adotada pelo Código de Processo Penal de 41. Eu até gostaria que fosse, tá? Porque essa terminologia ela é muito moderna e ela facilita a nossa vida, principalmente quando nós vamos estabelecer os recursos, né? Porque na sistemática do processo civil, isso está muito simplificado. Você tem as sentenças, tem as decisões interlocutórias, e aí você define o sistema recursal pela natureza da decisão. De modo que você pode dizer mais claramente, olha, contra uma sentença cabe uma apelação, contra uma decisão interlocutória cabe um agravo de instrumento ou um agravo retido nos autos, a depender da modalidade. Vejam, então isso facilita muito a visão, principalmente dos recursos. Agora, acontece que essa é uma terminologia mais recente, é uma terminologia que já era adotada no Código de Processo Civil de 73 e também adotada no novo Código de Processo Civil, mas que não é uma terminologia conhecida pelo Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal ainda utiliza uma terminologia muito antiga e inconveniente, né, que foi criada pelo legislador de 41 e que nós temos que conhecer para entender aqui o modelo recursal. Vejam, não é matéria de processo penal os recursos, nós não vamos estudá-los aqui hoje, mas saibam que é muito importante que nós tenhamos clareza disso, porque depois, conforme a natureza dos provimentos que nós vamos conhecer aqui hoje, nós teremos recursos diferentes. Tá? O CPP ele é muito complicado nesse aspecto, porque é impossível decorar a natureza do provimento e saber qual é automaticamente o recurso que é cabível, né? Pelo contrário, a gente sempre precisa no código dar uma olhada, verificar a situação concreta para não incorrer em erro. Tá? Vejam, portanto, simplificando, indo diretamente ao assunto, o CPP ele conhece, em termos de decisões judiciais, essas modalidades aqui, essas 4 modalidades que eu acabei de elencar para vocês. Ele conhece os despachos de mero expediente, ele conhece as decisões interlocutórias chamadas de simples,
conhece as decisões interlocutórias chamadas de mistas e conhece, enfim, as decisões definitivas. Veja, não as terminativas, porque nós veremos que as terminativas estão aqui colocadas na categoria das decisões interlocutórias mistas. Quando o Código de Processo Penal fala em decisões definitivas, em sentença, ele está falando em decisões definitivas, né? Como eu disse, isso vai impactar depois lá no sistema recursal, que vocês verão com o professor de Processo Penal 2. Eu não sei quem vai ministrar Processo Penal 2 para vocês, né? Mas essa será uma disciplina do Processo Penal 2. Bom, vejamos o que significam essas modalidades, né? Bom, primeiramente, os despachos de mero expediente é a mesma situação que vocês aprenderam em processo civil, né? Todo ato que impulsiona o processo com uma carga decisória mínima é um despacho de mero expediente, né? Por exemplo, a designação de audiências. Olha, em geral, tanto no processo civil quanto no processo penal, o despacho de mero expediente não é recorrível, né? Eu diria para vocês, sempre avaliem a situação, né, se existe algum recurso previsto no CPP, visto que o modelo do Código de Processo Penal é um modelo de números clausos. Então, para cada tipo de decisão, o Código já prevê a sua espécie recursal. Então, se está na dúvida, recorre ao Código de Processo Penal. Aliás, eu não diria nem se está na dúvida. Mesmo profissionais com muitos anos de experiência, sempre olham o Código antes de tomar a decisão de interpor um recurso, né? Porque para não incorrer em erro. Então, sempre olhem, sempre verifiquem, tá? Mas, a princípio, um despacho de mero expediente é um ato, como eu disse, de carga decisória mínima seria irrecorrível em princípio, tá? Até posso imaginar situações extremas em que talvez aconteça, né, a depender do caso concreto, uma situação que caiba, por exemplo, um habeas corpus ou um mandado de segurança contra um despacho dito de mero expediente que ocasione um prejuízo para o acusado, mas isso vai depender muito do caso concreto, são hipóteses muito raras também, tá? Em geral, nós temos aí um mero impulsionamento do processo, né? Bom, quando eu entro nas decisões interlocutórias simples e mistas, é que a situação fica diferente realmente, né? Diferencia um pouco. Porque o nosso Código de Processo Penal entende por decisão interlocutória simples aquelas decisões que resolvem as questões processuais sem extinguir o processo. Então, no final das contas, é exatamente aquilo que no CPC se chama de decisão interlocutória e ponto, né? Lá no CPC fala decisão interlocutória. A decisão interlocutória do processo civil é a nossa decisão interlocutória simples. Vejam, decisões que resolvem questões processuais sem extinguir o processo, não toca no processo, apenas resolve incidentes processuais. Então, o recebimento da denúncia, por exemplo. Recebimento da denúncia é uma decisão interlocutória simples. O decreto de prisão preventiva, né, ou de prisão temporária, a própria concessão de uma fiança, aqui nós poderíamos falar, né, a decisão sobre o deferimento ou indeferimento de uma prova, nós temos aí a possibilidade de múltiplas decisões interlocutórias simples dentro do processo penal. Essas decisões são recorríveis? Olha, como eu disse para vocês, depende da sistemática e da casuística do Código de Processo Penal. Vocês não podem, como o Código de Processo Civil, dizer, sim, de toda decisão interlocutória simples é recorrível. Essa fala é equivocada, tá? Equivocada. A decisão interlocutória simples será recorrível se a casuística do Código de Processo Penal prever expressamente um recurso que seja cabível contra essa decisão, tá?
o professor de processo penal 2 voltará a isso com vocês. As decisões interlocutórias mistas, por sua vez, aí elas vão englobar tanto as decisões que encerram o processo sem julgamento do mérito, olha só, e vocês aprenderam lá em teoria do processo, em processo civil, que decisão que encerra o processo sem julgamento do mérito é sentença. É sentença terminativa, não definitiva. E aqui nós não vamos chamar essas decisões que encerram o processo sem julgamento de mérito de sentença terminativa. Nós vamos chamá-las de decisões interlocutórias mistas. E aí é que dá o nó, às vezes, na cabeça, né? Porque o aluno fala, poxa, que desencontro de terminologias. Eu concordo plenamente. Eu, por mim, adotaria... eu acho que o Código de Processo Penal está ultrapassado nesse aspecto e deveria adotar a sistemática mais simplificada do processo civil, sem sombra de dúvida, né? Mas eu preciso conhecer, se trabalho com processo penal, essa terminologia para não me confundir, né? Então, olha, aqui nós podemos elencar várias, né? Uma decisão, por exemplo, que acolhe a preliminar de litispendência ou coisa julgada, né? Se tem litispendência ou coisa julgada, esse processo aqui, em trâmite, ele deve ser encerrado, né? Se fosse no processo civil, a mesma decisão seria uma sentença terminativa. Aqui nós não chamamos de sentença terminativa, nós chamamos de decisão interlocutória mista, né? Tá? Uma decisão que rejeita a denúncia ou a queixa. Vejam, só para dificultar a nossa vida, né? Porque, realmente, a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, ela é, na sistemática do processo civil, uma sentença terminativa. A decisão que rejeita a inicial, né, que não acolhe a inicial protocolizada no processo civil, ela é sentença, né? Ela terminou o processo sem julgamento do mérito. Aqui não. Aqui nós estamos dizendo que é uma decisão interlocutória mista. Se é recebimento da denúncia, decisão interlocutória simples. Se é rejeição da denúncia, decisão interlocutória mista, né? E também a sentença de impronúncia. Talvez isso aqui seja muito novo para vocês, porque não é matéria de processo penal 1, procedimentos, né? Mas em processo penal 2, vocês estudarão procedimentos, e estudarão o procedimento do tribunal do júri. E vocês vão descobrir que o procedimento do tribunal do júri, ele é bipartido, tá? Ele é bipartido. Ele é um procedimento que se inicia com a denúncia. É um procedimento que encontra no seu meio uma sentença, a sentença chamada de pronúncia ou impronúncia, que precisa transitar em julgado para que comece a segunda fase do processo do tribunal do júri. Aquela fase onde o réu será submetido ao plenário para o julgamento final, digamos assim. Vejam. E eu tenho uma sentença cravada aí no meio, que precisa transitar em julgado. Nós chamamos, inclusive, essas fases de judicium causa e judicium accusationis, né? São o juízo da causa e o juízo da acusação. São fases muito bem distintas, né? Eu preciso superar a primeira fase para levar o réu ao plenário de julgamento na segunda fase. Quando eu pronuncio o réu, eu declaro que estão presentes os elementos fundamentais da denúncia. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão reunidos de modo que eles autorizam o envio do acusado para o plenário do Tribunal do Júri. Uma vez que eu pronunciei e houve o trânsito em julgado da pronúncia, então o réu será levado a plenário. E lá, julgado pelos jurados, ele receberá uma denúncia, aí sim, condenatória ou absolutória pelo crime doloso contra a vida pelo qual ele está sendo acusado, né? Na impronúncia, nós dizemos que o magistrado considera que não estavam presentes esses mesmos elementos.
não tem prova de autoria, não tem indício suficiente de autoria, não tem prova de materialidade. Então, o juiz diz, olha, eu não posso mandar esse sujeito para o plenário do Tribunal do Júri, seria temerário, porque não existe prova mínima a sustentar essa acusação. Portanto, eu impronuncio o acusado. Outra situação é a da absolvição sumária, que aí não incide na questão da autoria e da materialidade, incide em outras questões, por exemplo, excludentes de antijuridicidade, né? Mais controvertido ou menos controvertido na própria nas excludentes de tipicidade. Ou seja, nós temos aí outras modalidades. Se há uma sentença de impronúncia, o fato é que o procedimento ele será encerrado no seu meio. Então, ele encerra uma fase do processo e não permite que a outra fase se inicie. E, portanto, é a sentença de impronúncia aí considerada o caso clássico da decisão interlocutória mista que encerra uma fase do processo e dá início a outra. Se a sentença fosse de pronúncia, né, então a natureza ela continua sendo de uma decisão, né, de uma decisão interlocutória mista, mas que está dando início a um novo procedimento. Bom, vamos lá. Quando eu falo, que é o caso que eu acabo de mencionar aqui, né? Quando eu falo de uma sentença, vejam, superando essa primeira questão das terminologias, uma sentença ela possui uma estrutura, também não é novidade. Vocês já estudaram lá em processo civil, em teoria do processo. Inclusive, a processualística, a teoria processual, ela utiliza uma terminologia que ela é uma boa terminologia, mas eu gosto de explicar melhor isso daqui, né? Vejam, os teóricos falam em requisitos formais intrínsecos e em requisitos formais extrínsecos, tá? Ou nós podemos chamar os requisitos formais intrínsecos de estrutura. Qual a estrutura de uma sentença? Por que requisitos formais intrínsecos? Porque fazem parte do interior, da estrutura da sentença. Eu não posso pensar uma sentença sem essa estrutura. Então, eu chamo de estruturais. Eu acho que facilita a visão. A estrutura de uma sentença é sempre a mesma, seja no processo civil, seja no processo penal, a não ser ali no juizado especial, né, onde no juizado especial se dispensa o relatório, né, tirando essa hipótese do juizado especial, a sentença penal e a sentença civil sempre terão a mesma estrutura. Qual estrutura? Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. Isso está lá no artigo 489, incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil, e também está presente no 381 do CPP. Não é? O 381 do CPP, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, esculhambada, né? Porque ele não elenca com essa clareza, mas esses requisitos estão ali colocados. Tá? Uma sentença sempre terá essa estrutura: relatório, fundamentação e dispositivo. Tá? Entendido aí o relatório como esse resumo das ocorrências processuais. Veja, o relatório não é o local para o juiz decidir nem fundamentar a sua sentença. O relatório é apenas a narrativa do procedimento, é uma reconstrução do procedimento, onde o juiz diz: fulaninho de tal, foi denunciado pelo Ministério Público em data tal, pelo cometimento do crime tal, né? O Ministério Público solicitou a sua condenação no dispositivo do Código Penal tal, a denúncia foi recebida em data tal,
o réu foi citado para se manifestar em data tal, houve audiência de instrução e julgamento na data tal, foram ouvidas as testemunhas fulano e ciclano, que falaram isso e aquilo. Foi solicitada a juntada de uma prova documental, foi realizada uma prova pericial, cujos peritos concluíram tal coisa. Foram apresentadas alegações finais pelas partes que alegaram, em síntese, tais e tais teses. O Ministério Público solicitou a condenação, a defesa pediu a absolvição com fundamento na legítima defesa, ou seja, o relatório ele tem essa finalidade de reconstruir o processo, apenas o procedimento, né? E demonstrar que o magistrado leu o processo, que ele conhece, né, a ritualística, que ele conhece o que aconteceu internamente dentro daquele processo. Vejam, essa a razão de ser de um relatório. Né? Uma vez que o juiz relatou o caso, ele passa para a fundamentação. Né? A fundamentação, ela, digamos assim, ela no direito brasileiro, nós conhecemos aí, vocês sabem, já viram no processo civil também, nós conhecemos aí essas duas palavras, a motivação e a fundamentação, que não são a mesma coisa, nós vamos voltar daqui a pouco a falar a respeito delas, né? Mas é o momento onde o juiz ele declina os motivos de fato e de direito que formaram a sua convicção, né? E que tornam a sentença um documento técnico. Né? Eu sempre gosto de usar essa terminologia. A sentença não é um ato de vontade. Tá? A sentença ela é um documento técnico, articulado tecnicamente a partir da norma jurídica, a partir de um jogo de subsunções normativas a fatos. Vejam. E que o magistrado precisa desenvolver a técnica de fundamentar. Uma fundamentação é um aspecto que a gente aprende na faculdade, é técnico. Ele não é volitivo. Né? A motivação ela é um encontro entre a avaliação técnica da prova e uma decisão psíquica, psicológica. Não é? O juiz ele vira a chave. Não é? Diante da análise da prova, ele vira a chave e diz, condeno ou absolvo. Essa é uma decisão do magistrado, uma decisão psíquica, que o juiz tem que dizer, olha, o que me levou, o que me motivou a isso? E depois vem a fundamentação. Vou falar a respeito disso daqui a pouco. E, enfim, o dispositivo. Nós dizemos que o dispositivo ele é o momento em que aparece não o juiz, mas o Estado juiz. O Estado juiz aparece no dispositivo, porque o dispositivo é a parte da sentença onde o juiz diz condena ou absolve. É o momento da decisão em si. Né? É o momento fundamental onde o magistrado profere a decisão, condena ou absolve o réu. Então, ele aplica a lei ao caso concreto, neste momento. Olha, em termos de processo civil, a sentença para por aqui. Né? Uma sentença no processo civil, ela tem apenas essa estrutura, relatório, fundamentação e dispositivo. No processo penal, na sentença condenatória, nós vamos ter aí a especificidade de que, em havendo condenação, nós passaremos, então, a uma nova etapa, que é a da fixação e dosimetria da pena. Né? Então, o juiz fixa, com base no artigo 59, a pena aplicável ao caso concreto e realiza, uma vez escolhida a pena aplicável ao caso concreto, a sua dosimetria. Lembre-se, vocês, que na fase da fixação, o magistrado verifica quais são as penas cominadas ao delito. Né? Então, nós vamos encontrar penas cumulativas, nós vamos encontrar penas alternativas, nós vamos encontrar penas exclusivas, tudo isso vocês estudaram com o professor de direito penal. Né?
Então, se a pena é exclusiva, não tem escolha. Se eu condenei e tem uma pena exclusiva, eu vou agora fazer a dosimetria dessa pena exclusiva. Se ela é alternativa, então eu posso fazer uma escolha. Vou aplicar o quê? Vou aplicar pena de multa ou pena de prisão. Tá? Qual é a pena de detenção, por exemplo? Tá? Qual é a que eu vou escolher aqui? Se são as duas, se é cumulativa, então eu tenho que fazer a dosimetria das duas. Então, esse é o momento da fixação. E a dosimetria, posteriormente, não é, que realiza, portanto, o cálculo da pena. Cálculo, vejam. É muito interessante essa parte da dosimetria. Eu tenho agora, inclusive, um orientado aqui no mestrado profissional em Direito da UFSC, que está trabalhando com inteligência artificial para tentar desenvolver um algoritmo de cálculo dosimétrico da pena. Não é? Isso cumpre uma dupla função: facilitar, colaborar com o juiz no cálculo da dosimetria da pena e, ao mesmo tempo, permitir aos acusados o controle de legalidade do cálculo de pena realizado pelo magistrado. Está de acordo, não está de acordo? Foge da expectativa, não foge da expectativa, né? Então, afinal de contas, tudo que pode ser matematizado, pode ser procedimentalizado, pode se transformar num algoritmo, numa inteligência artificial. Mais especificamente, nesse caso, aquilo que vem sendo chamado de programas especialistas, né? Os programas especialistas que vêm sendo adotados cada vez mais fortemente pelo Poder Judiciário no mundo inteiro e que no Brasil também agora entram com bastante força no nosso Judiciário Nacional. Ok? Então, tenhamos claro, não é? Se a sentença é absolutória, ela tem a mesma estrutura de uma sentença processual civil. Relatório, fundamentação, dispositivo. Morreu aí. Absolveu, morreu aí. Se ela é condenatória, então ela tem mais uma fase: a fixação e dosimetria da pena. Ah, professor, vamos estudar a dosimetria da pena? Não, aqui não. Vocês já estudaram em Direito Penal 1. Então, voltem lá aos cadernos de vocês e rememorem isso. Basicamente, é a aplicação dos artigos 59 e 68 combinados do Código Penal, né? Aliás, quando me falam, mas, professor, o roteiro está no 59, está no 68, eles são muito claros. Lendo 59 e 68, você tem toda a fórmula da dosimetria da pena, não tem o que dizer. Está ali, é só recorrer. Claro que existe muita jurisprudência, muita interpretação, muito entendimento a respeito dessas regras, mas a regra básica está colocada, né, nesses dois artigos que nós estamos aqui mencionando. Eu até coloquei aqui depois, né, separadamente, para que vocês tenham um pouco mais clara essa diferença entre motivação e fundamentação, como eu disse para vocês. A motivação é o ato psicológico, né? Portanto, motivar a sentença é declarar os motivos pessoais que levaram o magistrado a se convencer da culpabilidade e da inocência do acusado. Como eu disse, quando eu viro a chave, né? A partir da análise da prova, por isso que eu digo é juízo subjetivo, eminentemente probatório, eu conheci a prova e me convenci psicologicamente, lendo aquela prova, que o sujeito é culpado ou inocente. Guilty or not guilty, não é? Vejam. Então, é esse virar a chave. Está ligado à análise do fato. Justifica o dispositivo, condena ou absolve. Tá? Então, eu digo que a motivação está ligada à causa de pedir. Né? A causa de pedir é o fato, né? Não é o pedido, é o fato. Eu conheci o fato, conheci as provas, e a partir dessa causa de pedir, eu cheguei a uma decisão. Então, ela não é algorítmica, ela é heurística. Vejam, em termos de psicologia cognitiva, eu não estou falando de um algoritmo, de um cálculo, eu estou falando de uma heurística, de uma aproximação. O magistrado, psicologicamente, decide pela condenação ou absolvição heuristicamente, a partir do conhecimento da prova dos autos,
a partir das regras de senso comum, daquilo que geralmente acontece, das suas pré-compreensões de mundo, a partir da sua experiência prática, né? Um conjunto de conhecimentos que permitem a ele, naquele caso, ter aquela aproximação. Olha, eu acredito, diante do que eu vi, que o réu é culpado. Outro magistrado poderia chegar a uma conclusão totalmente diferente. Eu, a partir do que vi, acho que ele é inocente. Acho que essa prova aqui não foi suficiente para provar a culpabilidade. Outro magistrado, claro, estou falando aqui de casos limítrofes, né? Poderia dizer, eu acho que é culpado. Então, vejam, é uma parte muito heurística, ela não é matemática, ela é aproximativa. Agora, se eu admito uma heurística aproximativa, psíquica, né, aproximativa na motivação, a fundamentação ela não tem nada de heurística, né? A fundamentação ela é um algoritmo. Porque agora que eu decidi que o réu deve ser culpado, então agora eu tenho que fundamentar. Eu tenho que fundamentar tudo a partir de agora. Eu tenho que fundamentar por que eu apliquei essa pena e não outra. Eu tenho que fundamentar a dosimetria da pena. Eu tenho que fundamentar juridicamente cada passo que eu dou. Então, agora não tem nada de... A decisão psicológica ficou no passado. Agora é a fundamentação da consequência, né? Então, fundamentar é a parte técnica da demonstração, da concatenação jurídica adequada para a solução do caso. Agora, a fundamentação ela tende ao pedido, né? Eu já admiti a condenação, agora eu vou desdobrar esse pedido condenatório. Eu vou fundamentar qual é a melhor solução jurídica para o caso, não é? Por que eu vou enquadrar, por exemplo, esse caso nessa tipicidade e não naquela outra? Às vezes o Ministério Público solicitou uma tipicidade e eu condeno em outra tipicidade. Nós vamos ver aí essa possibilidade logo na sequência. Tá? Qual é a pena aplicável ao caso concreto? Qual é a quantidade dessa pena? Não é? Ou seja, eu fundamento concatenando. E é por isso que eu digo que ela é uma parte algorítmica da fundamentação. Porque aqui eu tenho procedimento. Tá? Vejam, eu não tenho como entrar na cabeça do juiz para verificar exatamente qual foi a chave que o levou a condenar ou absolver. Não tenho como fazê-lo. Mas eu tenho, através da fundamentação, como encontrar ali a racionalidade da decisão. Tanto é assim que nós, quando atacamos uma sentença, quando recorremos de uma decisão, nós atacamos a sua fundamentação. Tentamos demonstrar que a fundamentação é falha, que a fundamentação é equivocada, que há um erro em procedendo ou um erro em judicando. Não é? Ou o juiz errou no procedimento, ou ele julgou erroneamente. Né? Vejam. Portanto, nós vamos tentar buscar na fundamentação esses furos da decisão judicial para poder atacá-la através de uma apelação, por exemplo. Tá? Essa é uma matéria que ganhou uma nova conotação a partir de 2019 com o pacote anticrime, tá? Porque vocês já estudaram o processo civil e, com certeza, já analisaram lá o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que é um artigo fundamental, né? Assim, daqueles artigos que a gente precisa conhecer de cor e salteado. E o CPP, eu, inclusive, mencionei essa questão para vocês aqui quando trabalhei a prisão preventiva. Tá? Eu já falei sobre isso, eu vou repetir aqui rapidamente, porque já havia mencionado, inclusive. O pacote anticrime ele incorpora, na redação do artigo 315, a mesma redação do 489 do CPC. Não é? E aí, para deixar claro, evidente, quando uma sentença se considera fundamentada ou não fundamentada. Então, vejam, nós temos um roteiro muito claro aqui. Ele não é exaustivo, tá?
ele não é exaustivo. Muito pelo contrário, eu posso atacar uma sentença por motivos que não se encontram aqui no artigo 315 do CPP. Muito pelo exato. Mas se eu verificar uma situação dessas, eu posso afirmar com muita clareza, né, e com base na legislação vigente, que essa sentença não é fundamentada. Vejam, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, tá? Que limitar-se à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, é aquele juiz que começa a citar, né, a citar artigos de lei, né, mas não consegue fazer a ligação, o liame. Como dizem os franceses, a liaison. Né, não consegue ligar uma coisa a outra. Né? De modo que você, ao ler a sentença, fica uma coisa muito esquizofrênica. Né? Tem um monte de citação, mas nenhuma delas diz respeito à causa concreta. Né? Uma sentença ela não é um lugar para o juiz destilar conhecimento, com grandes citações de artigos, de legislação, nem de doutrina, nem de jurisprudência. Essas citações elas têm que servir a um propósito. Então, eu cito um artigo que se encaixa exatamente na situação que eu quero fundamentar. Eu preciso encontrar uma jurisprudência que tenha, que configure um precedente. Configura um precedente exatamente porque a situação fática tratada naquele acordo é uma situação muito semelhante ou idêntica àquela que eu estou tratando aqui. Portanto, ela pode servir como um precedente. Veja. Né? Então, indicar, reproduzir ou realizar paráfrases, né, de atos normativos sem explicar sua relação com a causa configura aí uma falta de fundamentação. Parece super bem fundamentada, mas não está. Né? Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Vejam, eu não vou nem falar aqui, por exemplo, de ponderação, que hoje é a moda, né, falar de ponderação. As pessoas falam, mas elas nem entendem do que estão falando, né, nem definem. Agora, os conceitos, liberdade, igualdade, né, nós vamos encontrar muitos conceitos que são abertos na Constituição, no Código. Eles são conceitos com um conteúdo muito amplo. Eu não posso aceitar que o juiz diga, com fundamento no princípio da igualdade, condeno. Mas, espera aí, com fundamento na igualdade. O que é na igualdade? O que é exatamente? Que conceito é esse? O que você quer dizer com isso? Veja, eu não posso, senão vira uma coisa discursiva, que caberia na boca de qualquer um, não caberia na boca do juiz, que é um técnico. E dele eu espero uma decisão técnica, não discursiva. Né? Na boca do político cabe qualquer coisa, né? Com fundamento na igualdade, tá, beleza. Entenda você aí com base o que você quiser com esse termo igualdade, mas o juiz ele tem que explicar por que ele está usando esse conceito, qual é o seu significado efetivo, né? Do que se trata, do que ele está falando efetivamente. Esse 4, vejam vocês, né, ao 3, na verdade, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ainda mais agora com o computador, né, com o Ctrl+C, Ctrl+V, você vê, muitas vezes, claramente, trechos de sentenças que foram colados ali, que não fazem parte daquilo, não foram construídos para aquela decisão. Foram construídos para outras decisões e foram transplantados ali. Isso acontece, essa bricolagem, hoje com uma intensidade muito efetiva. Né? Quando eu verifico essa situação, eu tacho ali o trecho e recorro. Né? Olha, esse motivo aqui, né, eu até contei para vocês que recentemente eu tive lá, né, um acórdão do Tribunal de Justiça, uma decisão que aparecia na ementa, né? Uma definição assim, super genérica, que não explicava do que se tratava. Então,
Esse 4 aqui também eu acho que é fundamental, né? Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E por quê? Porque tem uma jurisprudência no Brasil que é anterior ao Código de Processo Civil, que diz exatamente o contrário, que o juiz não precisa enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte no processo. Só que essa lei, esse inciso 4º, é posterior a esse entendimento. O CPC veio dizer exatamente o contrário, dizer, olha, nós conhecemos essa jurisprudência, conhecemos esse entendimento judicial de que o juiz não é obrigado a enfrentar os argumentos, mas estamos dizendo o contrário, é obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos no processo pela parte. Se a parte levantou uma tese, você tem que enfrentar essa tese. Se você não admite essa tese, você tem que dizer por que você rejeita. Não é escrever 2, 3, 4, 5, 10 páginas. Pode ser um parágrafo, pode ser um parágrafo, pode ser uma frase, pode ser uma frase. Mas tem que dizer por que aquela tese não se aplica aqui. Né? E aí o Código de Processo Civil veio, o Código de Processo Penal ganhou essa nova redação, e aquela jurisprudência antiga continua sendo reproduzida como se ela fosse nova. Né? Ou seja, sem considerar o advento de uma legislação posterior que declarou de maneira muito peremptória e muito aberta que o juiz tem que enfrentar as teses, todas as teses que foram aí deduzidas no processo pela parte. Né? Veja. O 5 também, né? Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Ou seja, não é só o Código de Processo Civil que desejou estabelecer um sistema de precedentes no Brasil. Né? Porque, como eu disse em aulas anteriores para vocês, nós sempre tivemos esse problema no Brasil. Um precedente, os precedentes, a jurisprudência... Claro, é evidente, nós vivemos num modelo da civil law. Né? O que vincula é a lei. Né? Mas o que acontece no Brasil, muitas vezes, é que os tribunais dizem que vincula apenas algumas decisões casuisticamente. É muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a jurisprudência ela tem um caráter vinculante muito forte. É muito comum vocês verem em filmes norte-americanos, né, de última hora, entrar no julgamento uma parte, né, um advogado, um promotor de justiça, acabamos de descobrir um precedente da corte tal, no caso tal, que decidiu dessa maneira. E o juiz para o julgamento e fala, opa, deixa eu analisar o precedente. E aí, se ele verifica que o precedente se encaixa, ele diz, bom, então a decisão tem que ser essa. Dado o caráter vinculativo do precedente nos Estados Unidos. A common law, ela se caracteriza exatamente por isso. Ela leva a sério o precedente. Leva a sério. Até porque ela não tem a quantidade de leis que nós temos. Então, assim, para elas, o precedente é realmente vinculativo. No Brasil, há muito tempo se fala da necessidade de evoluirmos para um sistema de precedentes, para dar isso traria mais estabilidade aos julgamentos judiciais, daria mais segurança para o judiciário brasileiro. Um judiciário como o nosso, inclusive, nós vivemos num país federativo, né? Cada estado tem o seu próprio judiciário, nós temos o judiciário dos estados, temos o judiciário da União, onde realmente a diversidade de entendimentos é muito grande. E você poder contar com um sistema de precedentes nacionalizado é uma forma de você homogeneizar a jurisprudência e tomar decisões mais homogêneas, conforme os casos concretos, o que garante segurança jurídica, previsibilidade dos julgamentos, o que é de todo bom, tanto para o jurisdicionado quanto para aqueles que trabalham no Poder Judiciário, né? Sejamos nós advogados, sejamos juízes, sejamos promotores, pouco importa, porque torna o sistema mais estável, torna o sistema mais previsível,
mais tecnicamente adequado, não é? Então, vejam, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, não é? Você traz um precedente que se encaixa perfeitamente naquele caso, perfeitamente. Mas o próprio judiciário, naquele caso, simplesmente afasta o precedente ou a súmula sem explicar por que está afastando, ou, como já aconteceu comigo em alguns processos, né, simplesmente toma uma decisão contrária àquele precedente, sem simplesmente tocar naquele precedente, sem explicar por que ele está afastando aquele precedente. Não pode. Vejam vocês, inclusive, que o inciso 6º, ele é muito claro. Né? Olha, para você afastar um precedente, você tem que vejam, vejam o peso desse inciso. Se eu citei um precedente e disse que esse precedente se adequa àquele caso, e que aquele caso, seja civil ou penal, deveria ser julgado da mesma maneira que o precedente tal, o juiz deve fundamentar a sua sentença se ele tomar decisão diferente, ou em distinguish, ou em overruling. Ou seja, ele tem que distinguir o caso ou demonstrar superação de entendimento. A parte trouxe o precedente, mas eu verifico que esse precedente não se encaixa perfeitamente nesse caso. Por quê? Porque este caso que nós estamos julgando aqui tem singularidades, tem especificidades que o distinguem do precedente anterior. Portanto, neste caso, embora pareça igual, embora pareça semelhante, nós precisamos encontrar uma outra decisão, uma outra solução para o caso jurídico. Isso é distinguish, ou distinguish. Não é? Vejam, eu estou mostrando no que há distinção de casos. Ou, no caso da overruling, a superação do entendimento. A parte trouxe esse precedente de 2001, mas depois disso o STJ mudou de entendimento. E hoje a jurisprudência consolidada sobre essa temática, ela é diferente, ela é contrária, ela tem outra nuance, outro viés. Então esse entendimento que foi trazido pela parte está superado. Então vejam a força. Se eu citei um precedente nos autos, só se considera fundamentada a sentença judicial que afaste esse precedente se ele demonstrar a existência da distinção ou da superação do entendimento. Quantas sentenças eu tenho visto na minha vida que fazem tábula rasa dessas questões? Simplesmente ignoram o inciso 6º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Veja. Então, também no processo penal, nós estamos lidando com um sistema de precedentes. Ah, professor, mas o processo penal é diferente porque cada caso é um caso. Claro, é evidente, cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui de entendimento, de interpretação sobre normas, não é? Então, inclusive existe, tanto no processo penal quanto no processo civil, um incidente de unificação de entendimento jurisprudencial, exatamente para isso, com essa finalidade. Porque nós precisamos ter um entendimento normativo semelhante, tá? Semelhante, fixo. Perfeito? Portanto, sempre venham ao 315, sempre venham ao 489, a leitura exaustiva desses incisos, a compreensão do seu significado, ele não é exagerado, porque é uma forma muito concreta de nós entendermos quando uma decisão não foi fundamentada suficientemente. Como eu disse para vocês, não é exaustivo, né?
nós vamos encontrar aqui falta de fundamentação em situações fora dessas aqui, mas essas devem ser consideradas com bastante carinho. Tá? Então, aqui nós ainda estamos falando da estrutura da decisão, aquilo que nós chamamos de requisitos formais intrínsecos ou estruturais. E aí, a teoria fala também em requisitos formais extrínsecos, né? Ou seja, porque eles não fazem parte da estrutura da sentença, mas eles têm que estar presentes. A data, a assinatura e as rubricas, a assinatura do magistrado. A data é importante, afinal de contas, nós sabemos que a data ela fixa prazos prescricionais, ela fixa diversos momentos processuais oportunos que devem ser considerados. A assinatura é importante, fundamental, afinal de contas, uma sentença sem assinatura não é uma sentença, ela é um projeto de sentença, ainda, né? É um projeto. Ela é uma folha de papel sem validade jurídica dentro do processo. Se eu juntei uma sentença sem assinatura nos autos, ela ainda não tem sentença. Não tem? Tem um projeto de sentença. Ela só será sentença quando ela for assinada. Né? Evidente, hoje com assinatura eletrônica, a data e a assinatura, elas estão jungidas, né? Elas estão juntas ali, de modo que, uma vez que a assinatura e a data, elas ficam vinculadas naquele documento. E confere autenticidade ao documento, à sentença, né? Sem sombra de dúvida. Né? Olha, tanto os requisitos formais intrínsecos quanto os extrínsecos são fundamentais, eles têm que estar presentes, de modo que o artigo 564 do CPP é claro, que a nulidade acontece, né, ela ocorre por omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao ato. Então, se faltou um requisito formal intrínseco ou extrínseco, é cabível aí a apelação, né, para desconstituir essa sentença com base na teoria das nulidades, que vocês também verão como professor de processo penal 2 daqui a alguns dias, né, com o retorno das aulas presenciais agora no dia 18 de abril, salvo engano. Perfeito? Sentença condenatória. Falemos um pouco a respeito dela, então. Né? Olha, uma sentença, quando eu falo em condenação, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que a condenação ela é um provimento jurisdicional complexo, tá? Que traz em si várias características de outros provimentos jurisdicionais. A condenação tem carga declaratória. Você está declarando o sujeito culpado. Quando você diz condena, você está declarando o sujeito culpado. Você tem uma característica desconstitutiva? Tem, afinal de contas, o sujeito é inocente, é o estado de inocência. Então, eu estou desconstituindo ele no estado de inocência. E estou constituindo ele no estado de culpabilidade. Então, tem declaração, tem constitutividade, tem desconstitutividade. Tem uma carga mandamental? Claro. Afinal de contas, a sentença, quando condena, determina o cumprimento da pena. Uma coisa está ligada à outra. Então, veja, a condenação ela é um provimento jurisdicional muito complexo. Muito complexo. Ele não tem aí uma natureza própria, ele tem várias naturezas reunidas no mesmo mandamento, no mesmo provimento. Tá? Essa é a condenação. A absolvição, ela mantém o sujeito apenas no estado em que ele se encontra. Veja, a absolvição, ela tem uma carga declaratória muito forte. Declaro o réu inocente. Declaro a inocência. Portanto, eu não estou constituindo ou desconstituindo nada. Eu estou mantendo o sujeito naquele estado que já estava definido pela Constituição, porque nós não precisamos de uma sentença para estarmos no estado de inocência. Nós já estamos legalmente falando, constitucionalmente falando. Cumulação de provimentos condenatórios de naturezas diversas. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é muito interessante. Né?
Vejam, uma sentença no processo criminal, ele pode trazer, quando ela é condenatória, ela pode trazer condenações em áreas do direito diferentes. Vejam, claro, classicamente, o objeto principal de uma denúncia é solicitar a condenação criminal, ou seja, solicitar que o réu seja condenado nas penas de um artigo, de um tipo penal criminalizante que carrega com si um preceito secundário, uma pena criminal, claro. Então, esse é o pedido do Ministério Público, que haja uma condenação criminal, uma pena criminal. Mas há possibilidade de o Ministério Público solicitar outras condenações que não apenas a criminal. E eu trago aqui para vocês outros dois exemplos. Vejam, o artigo 387 do Código de Processo Penal, inciso 4º, prevê a possibilidade do juiz, na sentença condenatória, fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Ou seja, uma condenação civil na sentença criminal. Isso aqui é diferente do artigo 91 do Código Penal, que vocês estudaram em direito penal, que diz que é efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Aqui, no caso do 91, o ofendido, ele leva a sentença condenatória para liquidação no juízo civil e a utiliza como um título executivo judicial. No artigo 387, não. O juiz criminal condena liquidamente o sujeito, o réu, ao pagamento de uma indenização para o ofendido. E aqui surge uma dúvida, né? Se essa fixação do valor mínimo para a reparação do dano, se ela seria automática, seria um efeito da sentença, ou se ela deveria seguir um pedido realizado pelo Ministério Público. A jurisprudência dominante do STJ considera que aqui está dado um efeito da sentença, que o juiz pode fixar o valor mesmo que o Ministério Público não tenha solicitado. Isso me parece bastante problemático na medida em que, se não houve uma solicitação por parte do Ministério Público, qual é o parâmetro, primeiramente, para o juiz realizar o parâmetro probatório para o juiz realizar a condenação? Ou seja, dizendo de outra maneira, se eu, advogado de um réu, não tenho um pedido explícito do Ministério Público numa condenação civil, como eu vou exercitar o contraditório e a ampla defesa sobre a questão civil se eu não tenho o parâmetro delimitado na denúncia? O único fato que eu tenho ali definido na denúncia é o fato criminal. Agora, eu, por exemplo, tenho o apontamento de um quantum de beato, o Ministério Público disse qual foi o prejuízo material, ele delimitou qual foi o prejuízo moral, ele não fez nada disso. Então, uma sentença que, ao final, reconhecesse um valor para a reparação dos danos, baseado apenas num efeito da sentença penal condenatória, sem um pedido do Ministério Público, criaria vários problemas, né, de ordem de ampla defesa e contraditório para a parte. Primeira questão. Né? Eu não tenho como contraditar isso. Não tenho. Então, eu faria uma defesa totalmente voltada, né, para o tudo ou nada. Ou absolve e não indeniza, ou condena e indeniza. E o próprio magistrado também, não é? Qual é o parâmetro para o juiz? Ele vai condenar num dano moral, mas assim, um dano moral presumido, um dano material presumido, se não foi pedido pelo Ministério Público. Então, vejam que é um entendimento do STJ que causa bastante problemas, né, para quem está na prática do cotidiano. Mas há a possibilidade dessa condenação com um valor que tem natureza civil. Por outro lado, também há a possibilidade do juiz
realizar cumulativamente uma condenação administrativa, né? É o caso, por exemplo, daquilo que se convencionou chamar, né, os ambientalistas, né, convencionaram chamar de, de, de uma condenação, por exemplo, da pessoa jurídica na esfera dos crimes ambientais, né? Olha, então, eu vou ser bem claro nesse aspecto, tá? Nós, os penalistas e processualistas penais, temos muita dificuldade em admitir, né, que a condenação da pessoa jurídica tenha natureza penal, tá? E isso porque entendemos que o direito penal ele se aplica somente à pessoa física, tá? Ele é um direito que foi criado para a pessoa física. Ele pensa aspectos da psicologia humana, a tipicidade, o dolo, a culpabilidade, a imputabilidade, a exigibilidade de comportamento conforme ao direito. São todos aspectos da psique humana. Então, o conceito tripartite do crime, ele pensa a pena criminal aplicada a uma pessoa física, uma pessoa natural. Ele não foi criado, não foi pensado para punir pessoa jurídica. Ah, mas a pessoa jurídica não vai receber nenhuma sanção? Claro que vai, ela recebe. Em todas as áreas do direito, e no direito penal não poderia ser diferente, porque uma pessoa jurídica é um instrumento de crime muito poderoso. Só estamos dizendo que essa pena recebida pela pessoa jurídica, ela não tem aí um caráter penal, ela tem um caráter administrativo, tá? Então, o juiz pode, sim, aplicar uma multa, uma restrição de direitos, uma prestação de serviços à comunidade, como está previsto lá no artigo 21 da Lei dos Crimes Ambientais. E essas penas aqui, essas sanções aplicadas à pessoa jurídica, elas têm natureza administrativa. Elas são sancionatórias? São sancionatórias, mas não são direito penal. É direito administrativo sancionador, tá? Tem restrição de direitos, olha, tem prestação de serviços à comunidade, né? Eu não vou entrar aqui nesse aspecto agora, porque esse aqui é matéria de direito penal 4, né? Direito penal 4. Vocês viram lá com o professor de penal 4 a lei dos crimes ambientais. E aí vocês devem ter conversado a respeito disso aqui. Mas é para relembrar, tá, que para nós, penalistas e processualistas penais clássicos, né, as sanções que estão previstas ali na lei dos crimes ambientais, elas não têm natureza penal, elas têm natureza administrativa e podem ser acumuladas, sim, na sentença penal. Então, eu posso visualizar uma sentença penal que tem uma condenação criminal, a uma pena criminal, que tem uma condenação civil e que tem uma condenação administrativa, perfeitamente, sem qualquer problema. E se ela transitar em julgado, ela deverá ser executada nesse tríplice aspecto: criminal, civil e administrativo. Não tem qualquer tipo de problema. Vejam, portanto, que o advogado criminalista ele tem cada vez mais que estar preparado para enfrentar essas possibilidades. Não basta mais o advogado criminalista ser um defensor de questões criminais. Ele tem que estar preparado para defender questões administrativas, ele tem que estar preparado para defender questões cíveis também. Ok? Outra questão que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o princípio da conformidade da sentença com a inicial. Tá? O que isso significa? Né? Uma sentença deve ser conforme ao libelo. É aquilo que vocês estudaram em processo civil, quando se diz que não é possível um julgamento extra petita ou ultra petita. Claro, só que nós temos que definir isso aqui em processo penal. O julgamento extra petita ou ultra petita no processo penal, ele é um pouco diferente do julgamento extra petita ou ultra petita no processo civil. E por quê? Porque o objeto da lide no processo civil, ele é definido pelo pedido. Isso nós estamos aí carecas de saber. Não é? O pedido é o que delimita o objeto do processo civil.
Então, o sujeito conta uma história gigantesca lá nos fatos, mas o que ele pede é aquilo. Então, o pedido é que delimitou o objeto do processo. No processo penal, isso é diferente. O pedido, ele não é vinculativo do magistrado. O que é vinculativo do magistrado é o fato. É o fato. De modo que, se o promotor de justiça faz um pedido equivocado, se ele erra no pedido, esse pedido não vincula o juiz. O juiz fica apenas vinculado ao fato que foi narrado pelo promotor de justiça. Então, não pode errar no fato. Pode até errar no pedido, mas não pode errar no fato. Tá? Vejam, portanto, surgirão, a partir dessa compreensão, dois institutos, tá, muito utilizados, que são a emendatio libelli e a mutatio libelli. Esses dois institutos, previstos nos artigos 383 e 384 do CPP, são instrumentos que estão colocados ao magistrado, à disposição do juiz, para garantir a conformidade da sentença com a inicial. Então, o juiz ele tem que garantir que a sua sentença estará conforme ao libelo, conforme à denúncia, mas não conforme ao pedido feito na denúncia, conforme ao fato narrado na denúncia. Porque o que delimita aqui o objeto do processo penal é o fato, não o pedido, diferente do processo civil. Então, vejam vocês na prática como isso acontece. Tá? Emendatio libelli. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Caso concreto. A denúncia narrou subtração com violência. Subtração com violência é crime de roubo. Mas, no pedido, solicitou a condenação por furto. Um grave equívoco. Narrou fato que se adequa, que se subsume no artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. Mas, na hora de pedir, pediu equivocadamente a condenação no artigo 155 do Código Penal, crime de furto. Tem um problema aí? Tem um problema. Só que, na medida em que o fato já contém a violência, está permitido ao juiz, na sua sentença, condenar o réu pelo crime de roubo, porque o crime de roubo está contido na denúncia, no fato. Então, o que faz o juiz? Ao receber uma denúncia como essa que eu estou mencionando para vocês, ele não faz nada. Ele toca o processo. Ele determina a citação do acusado, o acusado vai apresentar a sua defesa prévia, vai oferecer as suas testemunhas, vai para a audiência de instrução e julgamento, vai oferecer suas alegações finais, tudo com base no fato narrado na denúncia, não com base no pedido. Então, se o fato disse que tinha violência, eu sei de antemão que eu tenho que produzir prova contra essa violência, por exemplo, para desconstituir o roubo e desclassificá-lo para um furto. Então, o juiz toca o processo e, na sentença condenatória, ele aponta o equívoco do Ministério Público. Ele diz, embora o Ministério Público tenha pedido a condenação por furto, ele narrou roubo. Isto posto, estando presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo, condeno por roubo, mesmo que a pena do roubo seja mais grave que a pena do furto. Mas está tendo prejuízo para o réu, professor? Não está tendo prejuízo nenhum.
porque desde o primeiro momento o réu sabe, pela leitura do fato descrito na denúncia, que ele está sendo acusado de subtração com violência. E eu, no processo penal, não me defendo do pedido, eu me defendo do fato. Eu me defendo do fato. É contra o fato que eu me defendo, eu não me defendo do pedido. Então, nós dizemos que o juiz faz uma emendatio libelli. Ele emenda o libelo e condena o acusado pelo crime que houve realmente a narrativa do fato. Totalmente diferente é a situação da mutatio libelli. Vejam vocês. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, sem em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. Vejam. Aqui a situação é a seguinte. Por qualquer motivo desconhecido de nós nesse momento, no inquérito policial foi averiguado um furto. E chegou para o Ministério Público um inquérito policial que averiguava furto. O que fez o MP? Denunciou por furto. Por enquanto, não tem nada de errado com a denúncia. O inquérito averiguou furto, a denúncia ofereceu denúncia por crime de furto. Mas na instrução processual, quando o ofendido foi ouvido, ele disse: espera aí, mas ele apontou uma arma na minha cabeça. Arma? Mas essa arma não apareceu, essa história de arma não apareceu no inquérito? Não. E aí você pega, baixa as filmagens lá do local e verifica que realmente ele apontou a arma para o sujeito. Opa, espera aí. Surgiu um fato novo. Vejam, na emendatio libelli eu não falo em fato novo, não tem fato novo na emendatio libelli. Na mutatio libelli está surgindo um fato novo, uma prova nova que está alterando um fato menor para um fato maior. Um fato menos grave para um fato mais grave. Bom, esse fato, eu disse para vocês que o que delimita o objeto do processo penal é o fato. O fato violência, o fato arma, não tinha sido contado no auto até agora. Então, o juiz, nesse caso, ele não pode condenar pelo crime mais grave. Se foi contado furto, as provas eram de furto e surgiu prova nova de roubo, esse fato deve vir aos autos, deve ser incorporado aos autos. E a forma de incorporar isso aos autos é realizar o aditamento da denúncia. Ou seja, recontar o fato, constando agora a existência da prova nova, do fato novo, do fato violência. Então, nesse caso, nós não falamos em emendatio libelli, nós falamos em mutatio libelli. O libelo será mutado, será transformado para incorporar o fato que antes não era conhecido. Vejam, esse procedimento, segundo a súmula 453 do Supremo, só é permitido, tá, em primeiro grau de jurisdição, nunca em segundo grau de jurisdição. A emendatio libelli pode ser feita em segundo grau de jurisdição, mas a mutatio não. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, aqui na emendatio libelli, como eu, advogado, já tenho o fato desde o primeiro momento, eu me defendo do fato. Então, não tem prejuízo. Eu toco o caso. Mas na mutatio libelli, não. Na mutatio libelli, eu não tinha o fato. Então, eu não me defendi do fato. Quando surgiu a prova nova, que incorporou a violência ao caso, há necessidade de reabrir todo o procedimento instrutório para que agora o réu possa oferecer prova específica para contraditar e se defender da violência que foi trazida.
Qual é a consequência prática disso? Se o processo já estava em vias de ir para alegações finais, ele vai voltar para a defesa prévia. De modo que eu vou poder oferecer novas testemunhas, de modo que eu vou poder pedir a juntada de novas provas, de perícias, porque a instrução probatória reabre inteira. Reabre inteira. A mutatio libelli tem esse fim. Se houve modificação no libelo, existe novo libelo. Se há novo libelo, tem que ter nova defesa. Então, o processo reinicia. A instrução probatória reinicia. Entenderam? Ora, isso é inviável de ser realizado em segundo grau de jurisdição, porque o segundo grau de jurisdição é instância revisora, não é instância julgadora. Então, portanto, não dá para fazer isso no Tribunal de Justiça. Não dá para fazer isso nos tribunais superiores. Não dá para fazer. Tá? A emendácio pode ser feita em instância revisora. A mutácio não pode. Perfeito? Então, com esses dois instrumentais, a emendácio e a mutácio, o juiz garante que a sentença será conforme a denúncia ou conforme a queixa-crime, de modo que não haja aí distorção entre uma e outra. Tá? E, naturalmente, o profissional do direito que estiver atuando na causa deve ficar atento para fiscalizar essa aplicação correta, sem equívocos, né, daquilo que foi narrado pelo Ministério Público na denúncia e aquilo que foi efetivamente definido numa sentença, principalmente se ela for condenatória. Perfeito? Bom, nós já avançamos bastante, 20 horas e 2 minutos. E agora sobra uma questão que eu vou deixar aqui para a última aula, para a próxima aula, que são a sentença absolutória e suas teses. Né? Quais são as teses aí que fundamentam a sentença absolutória? Não dá mais tempo hoje, então eu vou realizar aqui o fim da nossa apresentação, agradecendo a presença de todas e todos e permanecendo aqui à disposição para que vocês possam fazer qualquer questionamento a respeito da aula de hoje. Nenhum questionamento? Então, eu já vou aqui fechando o nosso